Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Cálculo 4. Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre as integrais duplas, ok? E dentro das integrais duplas, a gente tem basicamente dois tipos de região de integração. A primeira das regiões são as regiões retangulares. Então, a gente vai começar o nosso curso explicando como é que a gente faz para calcular as integrais duplas sobre estes retângulos. Bom, o que seriam então esses retângulos? Retângulos nada mais são do que regiões do R2, onde tanto a variável x quanto a variável y estão dentro de intervalos, ou seja, x está variando entre a e b e o y está variando entre c e d, ou seja, valores fixos. Graficamente, o que nós temos é isso aqui, certo? Então, aqui eu tenho o x que está variando entre a e b, e aqui nós temos o y variando entre c e d. Como eles não podem sair desses intervalos, o lugar do espaço R2, onde eu respeito essas duas delimitações, formam justamente um retângulo. Em termos de conjuntos, o que nós temos é isso aqui, ou seja, o conjunto R, o retângulo, é o conjunto formado pelos pares XY pertencentes ao R2, tal que o x varia entre A e B e o y varia entre C e D. Pois bem, como é que a gente então define uma integral dupla sobre um retângulo desse? A gente começa primeiro entendendo o que seria graficamente essa visualização de uma função definida sobre esse retângulo. Então, a gente começa dizendo o seguinte, aqui nós temos uma função que vai justamente deste retângulozinho que está no R2 em R, ou seja, aqui eu tenho o meu domínio, aqui eu tenho a minha imagem, e essa função pega esse valor, esse par xy que pertence ao retângulo, e leva num valor z, que é justamente a imagem dessa função. Bom, graficamente, isso aqui nos dá o seguinte, quando a gente olha para o R3, né, eu tenho o x e o y aqui embaixo, aqui eu tenho o meu retângulo, e quando eu calculo a imagem de cada pontozinho do retângulo, eu vou ter uma superfície aqui no espaço, certo? Que é exatamente essa representação que eu tenho aqui. Ou seja, para cada pontinho aqui do meu retângulo, né, eu vou calcular a imagem dele e essa imagem vai me dar um valor aqui. Ou seja, esse valor aqui é o meu z que está lá na imagem, certo? Então, esse pontozinho aqui, ele é um ponto do tipo x, y e f de xy. Ou seja, é um ponto do espaço R3, certo? Então, é em cima dessa função que a gente vai calcular uma integral dupla. Vamos ver no próximo slide como é que a gente faz essa definição de uma integral dupla, ok? Pois bem, partindo então deste retângulo, como é que a gente vai fazer a definição da integral dupla? Nós começamos subdividindo esse retângulo em uma partição. O que vem a ser essa partição? A partição nada mais é do que o seguinte, a gente pega o intervalo AB, na parte aqui do x, e subdivide esse intervalo em vários subintervalozinhos. A mesma coisa a gente faz com o CD. A gente subdivide em vários subintervalozinhos. Com isso, a gente cria uma malha. Observe que, propositalmente, eu já coloquei essas subdivisões em tamanhos diferentes, porque eu posso subdividir em tamanhos iguais ou não. Eu não tenho essa obrigatoriedade dos tamanhos serem iguais. Bom, tendo feito essa malha,
a gente chama de partição esses retângulozinhos que eu vou obter aqui dentro do meu retângulo maior. Cada um desses retângulos ele vai ter uma areazinha específica que vai ser justamente o produto desse ΔXK por esse ΔYK aqui, certo? Isso vai acontecer para cada um desses retângulozinhos que estão aqui, ó, todos eles, certo? E esses retângulos vão variar de 1 até um determinado valor n, seja lá quantos forem os retângulos que eu subdividir, certo? Então, essa partição nada mais é do que esses retângulozinhos que eu construo aqui. Muito bem, o que a gente faz então? A partir dessa partição, a gente define uma soma de Riemann sobre esse retângulo, igual a gente fez em cálculo 2, perdão. O que a gente faz? Para cada retângulozinho desse, a gente escolhe um ponto xk, yk, certo? Escolhido esse ponto, a gente calcula o valor da imagem da função exatamente nesse ponto. Calculada essa imagem, a gente multiplica esse valor da imagem justamente pelo ΔXK, ou seja, pela área deste retângulo. E, por fim, a gente soma todos esses valores, ou seja, eu calculo a soma para k variando de 1 até n, que é o valor total de retângulos que eu tenho, de subretângulos que eu tenho aqui dentro, certo? Do f de xk yk, vezes o ΔXK, ΔYK. Então, eu tenho um produto agora que é a área de uma base vezes esse valor do f de xk, yk. Isso tudo eu coloco no somatório. Vamos ver o que a gente faz então agora com esse somatório. Pois bem, tendo feito a partição, a gente chama de norma da partição a maior altura ou a maior largura dentre todos os subretângulos daquela partição. Então, dentre todos os ΔYK e ΔXK, o maior deles eu vou chamar de norma da partição, ou seja, a norma da partição vai ser esse maior valor que eu vou obter dentre todos os valores que a gente teve lá, certo? Então, a partir daí, a gente faz o seguinte, olha para a seguinte situação. Se a gente aumentar a quantidade de subretângulos da partição, consequentemente, essa norma tende a diminuir, ou seja, se o número de subretângulos aumenta, a norma diminui. E obviamente que o contrário também acontece. Se a norma diminui, a quantidade de subretângulos tem que aumentar. Tá certo? Ok? Tá claro isso? Muito bem. A outra coisa que a gente tem que observar é o seguinte. A gente vai querer saber agora o que acontece com aquele Sn, que é a nossa soma de Riemann, quando a quantidade de subretângulos aumenta infinitamente. Ou da mesma forma, quando a norma da partição tende a zero. Certo? Muito bem. Então, a gente define a integral dupla de f sobre um retângulo como sendo justamente o limite, tá, da partição tendendo a zero daquela soma de Riemann. Então, eu calculo o limite da partição tendendo a zero. O que significa que o n está indo para o infinito, ou seja, quando essa quantidade vai para o infinito. Ok? Então, quando esse limite existe, a gente tem justamente a integral dupla sobre o retângulo. A notação para essa integral é justamente essa daqui. Tá? Então, o que a gente tem aqui é uma integral, a gente usa duas integrais justamente porque nós estamos falando de duas variáveis. Tá? Aqui eu tenho a região onde eu estou integrando, tá? E aqui a gente tem o que nós chamamos de elemento de área, ou seja, esse dA ele pode ser
A gente vai ver mais para frente. Isso aqui pode ser dx, dy, como também pode ser dy, dx. É muito comum a gente encontrar na forma dx, dy, mas é apenas uma notação para indicar as duas variáveis que estão sendo integradas. Ok? Vamos em frente. Muito bem. Por fim, vamos falar agora da outra forma de definir as integrais duplas, que são justamente as regiões não retangulares ilimitadas. Muito bem. O que acontece? Agora, imagine que nós temos uma região que, obviamente, não seja uma região retangular. Como é que a gente faz para fazer aquela mesma definição que a gente tinha para as regiões retangulares, sendo que agora eu não tenho mais os meus limites tão bem definidinhos como eu tinha no retângulo? Bom, o que nós fazemos aqui agora é o seguinte: a gente coloca essa região dentro de um retângulo para facilitar a nossa vida, e aí a gente define aquela mesma partição que a gente tinha antes para esse retângulo que contém a nossa região não retangular. Desta partição toda, o que a gente faz? A gente pega apenas os retângulos, os subretângulos que estão dentro da minha região. Aqueles retângulos que tem uma parte dentro, uma parte fora, a gente despreza, a gente tira fora, tá? O que vai acontecer? Essa partezinha que está sem ser atingida, à medida em que a gente aumenta a partição, elas passam a ser consideradas nas novas partições. Então, ó, a nossa quantidade de retângulos vai ser um pouco menor, tá vendo? A gente vai pegar somente esses retângulos que estão totalmente dentro da nossa região, e em cima desses retângulos a gente vai fazer toda aquela construção que foi feita para a região retangular. Ou seja, dentro dos subretângulos a gente define essa partição. Em cada um dos retângulos a gente escolhe um delta para cada subretângulo delta AK, a gente escolhe um ponto xk e yk, ok? Depois a gente calcula aquele mesmo produto que a gente calculou antes, que é o f de xk e yk vezes a área delta AK, e depois a gente novamente calcula a soma de Riemann para esses valores todos, que vão estar dentro de cada um desses retângulos aqui. E, por fim, a gente calcula o limite quando a nossa partição vai a zero. Quando essa partição vai a zero, obviamente que esses retângulos que estão por lado de fora aqui, né, eles vão acabar sendo subdivididos, e essa área que eu estou usando para fazer o cálculo vai acabar coincidindo com a minha região lá no limite infinito. E com isso a gente também tem a nossa integral dupla sobre uma região agora não retangular, tá certo? Muito bem, esse é o primeiro vídeo dessa aula, tá? Sobre como a gente define essas integrais duplas. O próximo vídeo a gente vai mostrar como é que a gente faz para calcular essa integral usando o teorema de Fubini. Ok? Até mais!